Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre o nosso famoso aparelho de pressão arterial, que muito embora a gente chame ele com esse nome, o famoso aparelho de PA, o nome dele é esfigmomanômetro. Esse é o nome verdadeiro dele, esse nome difícil, esfigmomanômetro. Nada mais é, gente, do que esse aparelho responsável pela verificação de pressão arterial, tá? Esse daqui que eu tô trazendo para vocês, ele é o que a gente chama de aparelho de PA manual. Nossa, professora Laís, eu nunca vi, porque lá na minha casa a gente tem o digital. Gente, todo aparelho digital, ele é mais fácil e ele é mais acessível ao público. Eu sou aquela enfermeira raiz que ama um aparelho digital, eu amo um termômetro de vidro, que infelizmente não é mais utilizado. Eu sempre acho que os equipamentos manuais, eles dão uma realidade maior, muito embora eu quero deixar bem claro que todo aparelho de PA, como qualquer equipamento hospitalar, ele precisa estar em ponto de uso, tá? Ele precisa passar pela regulação. Então, isso aqui já é o primeiro ponto que a gente tem que verificar. É se o nosso manômetro, que é esse reloginho que dá os valores da pressão, se ele está devidamente colocado no número 0, tá bom? Nesse momento, eu já trago o primeiro nome que a gente decora. O nome disso aqui, gente, não é relógio, é manômetro. E você pode perceber que ele é todo graduado, né? 20, 40, 60, 80, 100 até 300, que nada mais é do que as pressões. A pressão, embora a gente chame 12 por 8, ela não é 12 por 8, ela é 120 por 80. A pressão de papai tá 15 por 9, tá 150 por 90. Meu Deus, a minha pressão chegou a 20, a minha pressão chegou a 200, certo? Então, a gente identifica, esses aqui são os valores de identificação da pressão, tá? Um outro personagem muito especial desse aparelho, gente, é esse aqui, ó, que a gente chama popularmente de braçadeira, mas o nome dele não é braçadeira, o nome dele é manguito. Esse manguito, gente, ele geralmente o que a gente encontra no mercado é quando ele é de velcro, né? Ele é ótimo, ele é prático quando ele está novo. Quando ele já tá velho, a gente começa a perceber que conforme a gente vai insuflando, ele vai abrindo. Nesse momento, gente, chegou o momento de trocar, de fazer o ajuste, porque ele não tá mais garantindo aquela segurança no braço do paciente, tá? Também quero deixar bem claro que ele é totalmente ajustável, porque o manguito ele não pode ficar nem apertado demais, nem folgado demais. Ele pode ter esses ajustes, tá bom? E quero dizer para vocês que muito embora esse aqui seja um padrão normal, ele vai variar de 22 a 32 centímetros. Nós temos também versões maior do que essa, como para pacientes obesos, e nós temos as versões menores, que podem ser ajustadas a pacientes pediátricos, tá bom? Quando vocês forem pegar o manguito, independente da cor, independente da marca, vocês precisam sempre perceber, ó, que tá escrito bem aqui, ó, artéria. Professor, o que isso significa? Que ele precisa ficar na direção da artéria. Alguns outros manguitos eu já observei que ele aparece aqui na frente, escrito artéria. E se você for parar para prestar atenção, a marcação de artéria sempre está próxima das vias. Essas vias, gente, é onde a gente precisa que seja verificado a pressão arterial, certo? E a gente geralmente encontra o aparelho com 2 vias e a gente orienta que elas não se cruzem, que elas fiquem individuais. Essa daqui é a etapa que fica na nossa mão, né? Esse aqui a gente chama de bulbo. Algumas pessoas chamam de pera também, tá? Esse aqui é o bulbo insuflador. É ele que a gente vai ficar, ó, apertando com a nossa mão de domínio até atingir o valor que a gente precisa verificar. De pressão. O nome dela é essa, é válvula. A gente consegue girar ela para o lado direito, a gente consegue girar ela para o lado esquerdo, deixando claro que quando a gente gira ela para o lado direito, que é para cá, a gente está fechando e a gente abre virando para o lado esquerdo. Ó, gente, a posição que eu gosto de segurar é sempre assim. Os 2 dedinhos aqui, ó, certo? Pra gente conseguir fechar
ou abrir, mas cada um vai ajustando. O ideal é que a gente não precise utilizar as duas mãos. A gente geralmente vê alunos iniciantes ou algumas pessoas que estão aprendendo agora insuflar e abrir com uma mão e com a outra, mas depois a gente percebe que com essa outra mão a gente pode complementar a sensibilidade das batidas do coração. Isso eu ainda vou explicar para vocês, tá certo? Então essa daqui é a melhor posição da gente identificar. Bom, isso aqui é o que eu tinha para apresentar para vocês agora. É o nosso esfigmomanômetro, certo? O manômetro propriamente dito, o manguito, que é a abraçadeira, as vias de identificação da pressão, a válvula e o insuflador, popularmente conhecido como pera. Quero complementar com esse vídeo que esse aparelho, gente, ele é muito utilizado hoje, ele é muito popular, não só pelas pessoas que são da área da saúde, mas também outras pessoas, certo? Porque nós sempre temos alguém próximo com hipertensão arterial. É nesse momento que a gente fala sobre 3 termos. A normotensão, o paciente normotenso é aquele que possui a pressão normal. A pessoa com hipotensão, porque hipo é baixo, então quem está hipotenso é aquele paciente que está com a pressão baixa. E o paciente hipertenso, que por algum motivo a pressão dele subiu, porque tudo que é hiper é muito. Quero deixar bem claro que a doença chamada hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença crônica, que não tem cura e apenas controle, ela só vai ser diagnosticada a partir do momento que essa pressão arterial permanece por vários tempos elevada demais, associada a outros fatores clínicos. O fato de eu ter chegado de uma corrida, ou de eu ter me emocionado por algum ponto, ter tomado um susto, minha pressão ter subido, não significa que eu seja hipertensa. Significa que naquele momento eu tive um pico hipertensivo causado por alguma coisa. A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como HAS, ela se manifesta pelo fato de ser constante, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente faz é o posicionamento. Primeiro, como eu falei anteriormente, identificação da artéria braquial, certo? O primeiro ponto importante é a gente saber posicionar o aparelho. Ele é autoexplicativo, tá, gente? Ele vem indicando onde é que é a posição da artéria braquial. Então, eu vou posicionar essas duas vias na direção da artéria, aproximadamente 2 dedos ou 2 centímetros acima da fossa cubital, tá? A gente vai fechar o manguito, também conhecido por algumas pessoas como braçadeira, mas o nome certinho dele é manguito. A gente vai fechar de uma forma que eu mantenha as duas vias na posição e que eu feche de uma forma que não fique nem folgado a ponto de se movimentar, mas que também não fique tão apertado. Por que não pode ficar apertado? Porque eu vou insuflar e eu preciso ter espaço para que meu paciente não fique desconfortável. Vou posicionar o meu aparelho aqui, ó, onde fique fácil a minha visualização. Isso aqui, gente, é uma opção, tá? É uma opção fazer isso, tá? Prender. Algumas pessoas gostam de segurar. De uma forma confortável, eu vou segurar, tá? Aqui a pera, para que eu consiga segurar a válvula de uma forma confortável. Eu sou destra, logo eu seguro com a minha mão direita. Esse aqui é um estetoscópio. O estetoscópio, gente, ele é um equipamento que ele tem a finalidade de fazer o que a gente chama de ausculta. Na enfermagem, a gente usa muito isso para várias funções, entre elas a verificação da pressão arterial. O ideal é que os estetoscópios sejam individuais, por conta das ogivas, tá? Que fica no nosso ouvido para evitar que uma pessoa tire e bote e venha gerar algum risco de desencadear otites nas pessoas que utilizam esse estetoscópio. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que a gente nunca toca nessa parte de trás. A gente sempre posiciona com a mão aqui do lado, para que não ocorra nenhuma interferência das nossas pulsações, certo? Laís, qual é a posição para eu colocar o estetoscópio? Exatamente sobre a artéria braquial. Às vezes a gente olha um profissional colocando em cima, desse lado, ele não vai auscultar, porque o estetoscópio precisa estar perto da artéria. Então, essa aqui é a nossa posição para a gente conseguir fazer uma ausculta, certo? Ó, vocês podem perceber
que o aparelho está preso e que eu estou posicionando o estetoscópio na direção da artéria braquial e segurando com meus 2 dedos aqui do lado. Polêmicas. Gosto muito de falar sobre as preferências. Algumas pessoas mais experientes gostam de verificar a pressão arterial sem o estetoscópio, apenas palpando a artéria braquial ou até mesmo a radial. É uma opção, não é uma regra, e o protocolo ensina que a gente deve usar o estetoscópio sim. Quem vai direcionar o uso ou não do estetoscópio é a sua experiência. Então esse é um ponto muito importante, tá? A gente sempre posiciona e vamos às nossas dicas. Eu vou posicionar o estetoscópio aqui na região da artéria braquial. Eu vou colocar o meu estetoscópio, vou posicionar, tá? Consigo visualizar a verificação da pressão e eu vou insuflar. Professora, você vai insuflar até quando? Até quando? A primeira coisa que a gente tenta perguntar para o paciente é se ele tem pressão alta. Se ele tem pressão alta, gente, o protocolo diz que eu preciso insuflar até 240. Mas se ele não tem pressão alta, não tem por que insuflar até 240. Então, eu vou insuflar até 200. Aqui, ó. Cheguei em 200. Aí, a gente vai devagarzinho, soltando em uma velocidade que eu consiga olhar e auscultar no estetoscópio. Existe um macete que é muito utilizado por algumas pessoas, que é esperar que esse ponteiro comece a pulsar. A regra é clara. Começou a pulsar, pressão sistólica, já iniciou, e aí eu já memorizei aqui na minha visualização qual é a pressão. Parou de pulsar, parou do ponteiro tremer, pressão diastólica. A nível de boas práticas, muitos profissionais gostam de usar essa técnica de ver o ponteiro tremendo. A regra é clara. Começou as batidas, pressão sistólica. Parou as batidas, pressão diastólica. Vou melhorar. Começou as batidas, pressão sistólica é a primeira pressão, é o primeiro valor. Parou de pulsar o ponteiro, pressão diastólica, ou seja, última batida. As pressões não são, por exemplo, 120 por 80, a sistólica é 120, a diastólica 80. O que acontece? Eu identifiquei o início das batidas no 110, que está entre o 100 e o 20. Pressão 110, ou seja, 11. Parou por volta de 70, entre 60 e 80. Pressão diastólica 70. Pressão da minha paciente 11 por 7 ou 110 por 60 por 70 mmHg.